Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao Web4Meeting. Para quem ainda não é meu aluno, que está assistindo esse vídeo depois, esse vídeo é referente ao treinamento AWS Certified Solutions Architect Associate. Nesse caso, é um Web4Meeting, é um encontro que a gente faz aproximadamente a cada 15 dias, no qual eu tiro dúvida ali online dos alunos. Eu também aproveito para fazer um detonado de algumas questões do exame da AWS, dando para vocês um pouco de traquejo, mostrando um pouco da linha de pensamento da AWS para ajudar aí você performar bem no seu exame de certificação. Acerca desse curso, um pouquinho de merchan nesse caso, cerca de 160 videoaulas em português. A parte de simulados a gente trabalha bem fortemente também. Atualmente a plataforma consta com mais de 600 questões. Você vai aprender dentro desse curso tanto a parte conceitual quanto labs práticos, onde você pode reproduzir através da sua própria conta AWS dentro daquele Free Tier Eligible, e o meu suporte aí. Meu nome é Diogo Guedes, vai ser um prazer ser instrutor de vocês, tá bom? Mas chega de marketing, vamos ao ensino, que é o que interessa. Vou passar aqui para o próximo slide. Legal, então para vocês que estão online aí me ouvindo, deixa eu ver se eu consigo trazer a telinha do Zoom aqui, e aí quem fala aparece para mim, só um minutinho. Ok, todos veem a minha tela. Então eu separei aqui 10 questões de serviços da AWS, os quais a gente pode ler e responder juntos. E aí, se vocês tiverem qualquer dúvida, fique à vontade para me interromper, seja dentro desses serviços, tá, que a gente vai estar vendo, ou qualquer outra dúvida que vocês tenham aí acerca do curso, tá bom? Beleza, então vamos começar. Aqui um time tem uma aplicação que detecta novos objetos que são adicionados ali no S3, né, através de upload, e esses objetos eles acionam Lambda através de trigger, que pegam os objetos, os metadados desses objetos no caso, e salva tanto no DynamoDB quanto no RDS, e nesse caso a engine do RDS é um PostgreSQL. E aí ele pergunta para a gente o que um arquiteto de soluções pode fazer ali para assegurar alta disponibilidade, tá? Então o que a gente tem que pensar nesse cenário? Vamos ver quais serviços ele está apresentando para a gente inicialmente, tá? Então ele falou sobre o S3, o DynamoDB e o RDS, beleza? Vamos dar uma olhadinha nas opções que a gente tem. Opção A: Enable Cross-Region Replication em Amazon S3 Bucket. O Amazon S3 ele é um serviço que ele apresenta alta disponibilidade por padrão. Aí uma dica para vocês: sempre que o exame não falar qual classe de armazenamento do S3 ele está se referindo, assume que é o Standard. Okay? Então, nesse caso aqui, os objetos estão sendo salvos dentro da classe Standard do S3. Isso é sinônimo de dizer que os dados estão sendo replicados em 3 ou mais zonas de disponibilidade. Lembra que o S3, a classe Standard, ele tem aquela durabilidade, né, de 11 noves, e acerca da disponibilidade também é bem alta. Se não me engano, 99,99% de disponibilidade. Então, acerca do S3, já está ok essa questão de alta disponibilidade. Se a gente lembrar o que a replicação cross-region faz, ela pega um dado que está em um bucket do S3 de uma determinada região e ela replica para uma outra região. Isso, nesse caso, ele pode até aumentar a durabilidade, porque se eu perder, pouco provável, tá? Mas se eu perder todo um país ou uma região com 3 AZs, eu teria o meu dado em outro continente, algo desse tipo. Mas para a estratégia intercontinental, assim como está sendo apresentado nesse cenário, geralmente isso daqui é para atender compliance ou aumentaria a durabilidade, tá? Como a durabilidade do S3 já é altíssima, essa primeira questão não mexe em nada acerca da alta disponibilidade. O S3 já tem as 3 AZs ali, então a gente entende que está ok. Então não me parece uma boa opção essa aqui, tá? Vamos para a segunda opção.
create a lambda function for each availability zone the application is deployed in. Ou seja, ele fala para a gente criar uma função lambda para cada zona de disponibilidade. Isso daqui também não faz muito sentido, porque o lambda é um serviço que também opera nessa modalidade de alta disponibilidade. Quando a gente cria ali uma função lambda, a gente não diz, olha lambda, você vai rodar na zona de disponibilidade A, B ou C. Negativo. A AWS, ela abstrai essa camada para a gente e ela garante ali a execução da nossa função lambda. Então, não me parece uma boa opção. Essa opção C aqui, Enable Multi-AZ on the RDS PostgreSQL Database. Parece uma opção interessante porque lembra que o RDS ele trabalha com Single AZ ou Multi-AZ. Alguém lembra a diferença entre esses dois? Vocês têm que me ajudar para isso não ser um monólogo, hein? Mesmo que não tenha muita certeza, fala, Diogo, não lembro, você explica aí. Eu não sei, sinceramente. Eu tô começando agora, ainda não cheguei nem na parte de database ainda, Diogo. Então é o primeiro Web for Meeting que eu entro, ainda tô navegando na parte de VPC. Não, tranquilo. O Ricardo manja. Você tá aí ainda, Ricardo? Pode falar, Diogo, eu não entendi a pergunta. Tá bom, eu repito. Tá, para ajudar o pessoal, qual que é a diferença de um banco de dados RDS Multi-AZ e Single AZ? Bem, o que eu entendo de Multi-AZ é que você vai ter um banco que é primário, né? Um banco que você configura ele como primário, e ele replica em outra zona de disponibilidade que fica como secundário. Caso haja algum problema no primário, ele faz o failover automático já o mais rápido possível. Perfeito. E essa característica de Multi-AZ, então, ela me ajuda a ter alta disponibilidade? Sim, né, com certeza, porque conforme você mesmo explicou, se eu perder uma Z, ele faz o failover automático para uma segunda zona de disponibilidade. Então, me parece ser uma boa opção. Mas antes de decidir se a opção está correta ou não, é interessante ler todas as opções, ok? Vamos ver a próxima opção. Mesmo porque aí é uma dica para vocês quando forem fazer o exame de certificação. Vai ter questão que você não vai ter certeza absoluta da resposta. Então, a estratégia que você tem que ter nesse caso é ir eliminando aquelas que você sabe que não fazem muito sentido, tá? Baseado no que você já conhece em termos de serviços, esse tipo de coisa. Então, vamos ver aqui a opção D. Create a DynamoDB string for the DynamoDB table. Realmente existe o DynamoDB String, ok? É uma feature em que você poderia replicar os dados que entraram ali em uma determinada tabela, mas o DynamoDB, assim como o S3, ele é um serviço que também opera em alta disponibilidade, ele também salva os dados ali automaticamente em múltiplas zonas de disponibilidade, tá? Isso significa que esse DynamoDB String não vai atender muito nesse cenário, porque o DynamoDB ele também se encaixa nessa categoria que eu expliquei para vocês. Então a resposta correta realmente é a resposta C, ok? Habilitando o Multi-AZ no serviço aí de banco de dados do RDS, a gente aumenta a nossa disponibilidade quanto à operação do banco de dados. Tá legal? Posso passar para a próxima? Alguém tem alguma dúvida? Por mim tudo bem, pode passar. Não, legal, top. Pode passar. Beleza. Então, a questão número 2. Um administrador está hospedando a aplicação dele em uma única Amazon EC2, onde cada usuário pode acessar essa Amazon EC2 através do public hostname, ou seja, o nome de DNS público dela, tá? Então, nesse caso aqui, a gente entende que ela está em uma subrede pública nesse caso. O administrador está adicionando uma segunda instância, mas ele não quer que os usuários possam decidir em qual instância conectar através dos nomes públicos dela, tá? Então, assim como ele subiu, por exemplo, a instância A e ela ganhou um DNS, um nome público, eles acessam direto. Quando ele subir uma outra instância, por padrão ali na mesma subrede, baseado na configuração, ela também vai ganhar um IP público, ela também vai ganhar um nome de DNS público, mas o administrador não quer
que os usuários decidam chamar o nome A ou chamar o nome B, tá? E aí a questão pergunta para a gente, qual serviço da AWS pode fazer o decoupling, ou seja, o desacoplamento dos usuários acessarem especificamente a instância do Amazon EC2. Então vamos ver aqui as opções, tá? Aqui fica uma dica também. Apesar dele ter o nome decouple nesse caso, fique atento porque primariamente a gente aprendeu que o serviço do SQS, aquele serviço de mensageria, ele ajuda no desacoplamento de aplicações, tá? Então é quase que mecânico, instantâneo. Às vezes a gente pensar em desacoplamento, vier na mente serviços como o Amazon SQS ou o Amazon SNS, mas a gente tem que ler o contexto e o cenário como um todo, ok? Aqui ele está falando da conexão dos usuários especificamente na EC2A ou na EC2B. Então, apesar do SQS poder ser um serviço que faz desacoplamento, ele não atende diretamente esse cenário aqui, tá? Porque a gente teria que reescrever a aplicação de uma outra forma, enfim, para salvar alguma coisa no Amazon SQS, geralmente é uma EC2 que faz uma chamada de API, então ele não atende diretamente o que o cenário está pedindo. Opção B, Auto-Scaling Group. Então, se a gente lembrar, Auto-Scaling é o serviço que vai permitir com que eu faça escalonamento de máquinas dentro da AWS, tá? Então, eu posso colocar mais máquina se eu precisar de mais recurso ou mais poder computacional, ou eu posso retirar a máquina, geralmente baseado em alguma métrica que eu defino. As métricas mais comuns utilizadas no Auto-Scaling são processamento de CPU, tráfego de rede, quantidade de conexões em uma EC2 específico que o LB está gerenciando. Posso trabalhar também com métricas customizadas da minha aplicação, mas as mais comuns são realmente essas, geralmente baseada em CPU e rede, tá? E o Auto-Scaling não vai ajudar a resolver esse meu cenário, porque imagina que o Auto-Scaling ele pode adicionar um host C, um host D ou remover os hosts, mas ainda assim, quando um host subir, o meu usuário vai conseguir se conectar direto nele pelo nome público ali de DNS. Então, não me parece ser a opção certa. A opção C, Amazon EC2 Security Group. O Security Group, ele é uma opção nesse caso, tá? Eu posso estar definindo ali quem acessa o host A ou o host B. Só que aqui ele usou a palavra decoupling, ou seja, um tipo de desacoplamento, de abstração nesse caso. A próxima opção, Amazon LB. O LB é um balanceador de carga que a gente pode colocar ele na frente das nossas instâncias. Nesse caso, os usuários se conectariam aí pelo DNS do LB e fica transparente quais as máquinas que vão estar atrás do LB, porque o LB vai receber a conexão e vai abrir uma nova conexão com as minhas instâncias, instância A ou instância B. Então, nesse caso, a gente conseguiu aí atender o nosso cenário através do Amazon LB. Nesse caso, os usuários não se conectariam direto nas máquinas, eles se conectariam no LB especificamente. Legal? Beleza. Beleza. Tranquilo. Então vou passar Caiu para mim ontem, Diogo. Ah, é? Legal. Caiu ontem para mim. E você conseguiu pensar nessa lógica? Não, consegui sim. Ah, muito bom. De cara, na hora que eu vi lá esse desacoplamento, eu pensei, mas daí você lê a questão, a única que sobrou mesmo foi o LB. Ah, legal. Se a gente pensar em outros serviços que nos ajudam em desacoplamento, o S3, dependendo do cenário, né, porque uma vez que eu salvo as coisas ali como um objeto no S3, qualquer máquina que venha subir pode recuperar os objetos ali do S3, pode ser o fonte da minha aplicação, por exemplo. Com certeza Lambda e API Gateway, mas geralmente esses serviços de Lambda e API Gateway eles encaixam a palavrazinha serverless.
ou seja, não preciso estar gerenciando os servidores que vão ficar ali, né? Não, mas legal, perfeito. Para quem não sabe, o Ricardo passou já nesse exame de certificação que a gente está considerando aqui. Ele fez a prova ontem e tirou um bom score, né? Acima de 900. Muito bom, parabéns, meu amigo. Obrigado. Não, mas graças a você, né? Eu já falei, já te agradeci muitas vezes, mas acho que assim, é até melhor. Eu fiz as aulas aí um monte de vezes aí, até pegar todo o conceito. Uhum. Para que vem a questão assim, você sabendo o que cada serviço faz, você olha a questão, você vê que é umas respostas que não tem nada a ver. Mas você consegue ver a questão e consegue, de acordo com as respostas, você vê que as respostas não tem nada a ver, entendeu? E você sabendo o que o serviço faz, aí fica até mais claro para entender. É legal, e essa é uma boa dica também, né? Se a resposta tiver estranha, se você nunca ouviu falar da forma do serviço trabalhar ou daquela feature, muito provavelmente não existe, né? É uma É. pegadinha ou é o exame tentando te desviar da Às questão vezes, real. às vezes, Diogo, ontem eu deixei uma questão, só abrindo um paralelo aí rapidinho, Não, eu deixei uma questão ontem para compartilha aí. revisar. Oi? Entendi. Não, compartilha aí, pra gente é ótimo. Eu deixei uma questão ontem para revisar no final sobre redes. Mas assim, a questão em si, se você for olhar, ler a questão, você não consegue ver, você não consegue resolver. O problema estava na pergunta final, entendeu? Era assim, era mais ou menos assim, você tinha um ambiente onde você tinha um balanceador, você tinha que ter uma camada web, uma rede privada e um banco de dados. Aí Tá? depois a pergunta, o enunciado, né? Tava assim, com alta disponibilidade em mente. Aí a pergunta, que é o problema, é assim, ó, qual não é a melhor prática? Entendeu? Só que no meio das respostas estava a melhor prática, que é você fazer uma camada web pública, uma privada para o banco de dados, colocar balanceador em zona de disponibilidade, as instâncias também. Então, na verdade, esse é o certo, só que se você respondesse essa, errava, por causa do final da questão que estava falando qual que era, o que não era a melhor opção, entendeu? Aí você tinha que procurar o que estava errado ali nas respostas. Aí Entendi. Ah, legal. eu fiquei uns 5 minutos pensando, eu falei, meu, até eu conseguir ver o que estava errado para responder. É o is not que estava lá que matava tudo. Olha Uns só, é 5 minutos. algo que tem que prestar bastante atenção, senão mata a questão, né? Diz aí, É. Rafael, você levantou a mão? Ah, não, foi sem querer, que eu te falei, tô aprendendo a mexer nesses aplicativos aqui. Eu tô Ah, pelo celular hoje. tranquilo, pelo menos eu vi sua mão levantada de longe, qualquer coisa já sabe onde clicar. É, sim, não, desculpa, obrigado. Não, imagina. Ah, legal. E Ricardo, então você utilizou aquela técnica de marcar para revisão. Essa aí, por exemplo, você marcou para revisão e só no final que você debruçou mais tempo nela. Só no final, que eu não consegui entender. Eu falei, nossa, mas está tudo certo. Aí que eu fui ler a perguntinha no final, né? Eu li o enunciado várias vezes devagar, para ver se achava alguma palavra-chave para tentar, mas não consegui ver. Aí no final da pergunta que estava lá, qual das seguintes opções não é a mais recomendada? Então aquele is not lá que estava matando. Aí que eu vi, nossa, então tem que achar o que está mais errado. Daí eu escolhi a opção lá que estava tudo aberto, era um balanceador só, em uma zona de disponibilidade, com as duas redes públicas. Escolhi lá que estava tudo aberto. Eu acho que com certeza deve ter sido a resposta certa. Ah, legal, perfeito. Bem lembrado. Essas questões de segurança, às vezes ela também não fica clara na pergunta, que é um requisito de segurança que você tem que atender, né? Mas a gente sempre tem que ter em mente que
toda solução que a gente provisiona, ela tem que ter segurança por design, tá? Security by design é algo que a gente tem que realmente pensar em todas as questões. Dependendo do cenário, a gente pode, digamos assim, abrir mão de performance, abrir mão de durabilidade, dependendo dos requisitos ali da empresa. Às vezes ela tem uma restrição financeira, por exemplo, mas quesitos como segurança e excelência operacional, que eu explico lá como um dos pilares do Well Architected Framework, é realmente algo que a gente não pode abrir mão nesse caso. Ah, legal, então você acertou com certeza essa questão aí. Beleza? Então vou passar para a próxima aqui. Essa aqui é grandona, hein? É legal que a gente exercita aí vários cenários. E você reparou, Ricardo, que tem questão que é mais curtinha e tem outras que são realmente um pouco mais extensas, né? Teve bastante mesmo extensas. Mas, acho que foi meio a meio. Foi meio a meio. Teve questões... você tem que escolher 2 questões, 3 questões, 3 respostas, né? Uhum. Mas tem muita curtinha também. Curtinha, assim, de você escolher um, rapidinho você responde. Mas essa, que nenhuma dessa aqui agora, assim, teve também. Legal. Então vamos dar uma olhadinha nessa daqui. A Solutions Architect must migrate a monolithic on-premises application to AWS. Então, só relembrando, a aplicação monolítica é aquela que tem tudo em um mesmo servidor, tá? Então, geralmente você tem web app e um mesmo servidor. Em alguns casos, que não são raros, você tem inclusive o banco de dados na mesma máquina. Então, esse é o conceito do monolítico, tá bom? É como se você tivesse uma caixona com todas as camadas. E as melhores práticas, em termos de arquitetura, a gente sabe que o desacoplamento é o ideal, principalmente se a gente pensar em questões de alta disponibilidade e performance, tá? Então, desacoplamento, microserviços, realmente são boas práticas aí de arquitetura. E aí, continuando aqui, it is a web application with a load balancer, web server, application server and relational database. Beleza? Então a gente tem tanto um load balancer nessa solução, quanto servidor web, um servidor de aplicação e um banco de dados. The key requirement driving the migration is that the application should perform better and be more elastic. Ou seja, a chave, o requerimento-chave, o requerimento principal que está direcionando essa migração do mundo on-premises para a AWS é que a aplicação tem que performar melhor, né? Vocês fecham o olho nessa hora, hein? A aplicação tem que performar melhor, ela tem que ser mais rápida e mais elástica, ou seja, ela tem que aumentar e diminuir sua capacidade conforme a demanda. E aí vem a questão. Which of the following architectures would meet these requirements? Qual das arquiteturas abaixo melhor podem atender esse requerimento? Então, a primeira opção, rehost the application on Amazon EC2 with lift and shift of existing application code. Esse conceito do lift and shift é pegar como tá e colocar do outro lado, tá bom? Seria, digamos assim, um Ctrl+C, Ctrl+V. Aí ele fala pra gente configure an Elastic Load Balancer to handle incoming request. Essa parte tá ok, né, de você configurar um LB para os tráfegos de entrada. Use Amazon Cloud Water Alarms to receive notification of scaling issues. Increase and decrease the size of the Amazon S2 instance using AWS CLI or AWS Management Console as required. Tem um monte de problemas aqui. Boas práticas de escalabilidade é que você tem que escalar horizontalmente. Então aqui ele está falando increase and decrease the size of the Amazon EC2 instance, ou seja, esse size seria o tamanho, digamos assim, e você aumentar, por exemplo, uma máquina de um tamanho médio para um tamanho grande, geralmente você requer um reboot, então não é o ideal nesse caso, tá? Uma outra coisa que não é interessante nesse caso, ele basicamente pegou o monolítico do jeito que estava lá e trouxe
ele para a AWS. E aqui, em nenhum momento, ele diz para a gente que nós não poderíamos rearquitetar a nossa aplicação. Às vezes, quando ele fala em migração, ele coloca esse requerimento. Olha, eu tenho que fazer o mais rápido possível, eu não posso mexer na forma que a aplicação atua no momento presente. Mas aqui não, ele falou que ele está migrando para ser mais rápido e mais elástico. Essa primeira opção não traz essa questão para a gente, tá bom? A segunda opção, Architect the application as a three-tier application, me parece uma boa prática. Então, só relembrando, a aplicação em 3 camadas é aquela aplicação em que nós temos a primeira camada, que geralmente é uma camada web, abaixo dela nós temos uma camada de app, application, e abaixo dessa a camada de banco de dados em si. Então, sempre que vocês virem esse three-tier application, refere-se a essas 3 camadas. Isso que o Ricardo acabou de comentar acerca das 3 camadas, a única camada que eventualmente eu posso manter como pública é a camada web. Então, se vocês verem qualquer questão em que apresenta a camada de app e principalmente banco de dados numa subnet pública, provavelmente essa não é a resposta correta, tá? Porque essas camadas de app e principalmente de banco de dados, elas têm que estar protegidas numa subrede privada. Então, começou bem essa daqui. Move the database to Amazon RDS, ok também. Use read replicas and Amazon Elasticcache with RDS for better performance. Então, legal. Então, tanto o read replica como Amazon Elasticcache do RDS realmente vai me dar mais performance. Só relembrando, ou para quem não conhece, o Amazon Elasticcache é o banco de dados em memória para a gente estar utilizando junto com o RDS, tá? Ele opera ali utilizando o Redis e o Memcache como um engine de banco de dados em memória. Use an application load balance to forward incoming request to web and application service running on-premises. Poxa, estávamos indo tão bem, mas ele está falando aqui que eu vou ter um application load balancer lá na AWS, o meu banco de dados vai ficar também na AWS e a camada de web e app vai ficar on-premises. Muito ruim. Imagina que a conexão bateria na AWS, no Application Load Balancer, e aí seria encaminhada para o servidor web on-premises. Dá para fazer isso? Dá. Uma das origens que a gente pode colocar ali no nosso LB é um IP, poderia ser o IP, por exemplo, do ambiente on-premises. E aí depois de fazer essa conexão, o app vai chamar o banco de dados dentro da AWS e o banco de dados muito provavelmente vai ter que estar em uma subrede pública. Péssima, tá bom? Estava indo bem, depois ficou muito ruim essa arquitetura dessa forma. E com certeza isso não vai ser mais performático do que a situação atual, porque essa questão de integração híbrida vai e volta, você tem latência de rede, né? A opção C, replatform the application as three-tier application. Beleza, a gente já havia visto aqui, só mudou a palavrinha rearchitect por replatform. Esse replatform seria algo como você pegar como está e transferir, tá? Ou só migrar a plataforma, por assim dizer. Aí o que ele fala para a gente? Use Elastic Load Balance for incoming requests, me parece ok. Use EC2 for Web and Application Tiers, legal também. Aqui ele já está considerando uma separação das duas. Use RDS at the Database Tier, legal, está utilizando o RDS como banco de dados. Use CloudWatch Alarms and Auto-Scaling for Horizontal Scaling at the Web Tier, legal. Também está utilizando o Auto-Scaling considerando essa questão do escalonamento horizontal, que é uma boa prática. Então, até agora me parece ser a melhor opção dentre todas as que a gente leu. Vamos ver essa opção D. Architect the application as Service-Oriented Architecture, SOA. Run Database and Application Server on-premises. Run Web-Facing EC2 Service using Enterprise Service Bus to handle communication between different parts of the application run on-premises and in the cloud.
Essa questão pode funcionar também, mas está muito parecido com o que a gente já viu lá em cima acerca da integração com o mundo on-premises, tá? Provavelmente essa questão vai ter mais latência e algo importante também. Se eu mantiver a minha aplicação on-premises, eu não ganho essa questão de elasticidade. Lembra que o cenário pediu para a gente ser mais elástico? No ambiente on-premises, a gente não tem essa elasticidade, a gente está amarrado ao hardware que a gente tem em si. Então a melhor opção realmente é a opção C de casa. Tá legal? Beleza, vou passar para a próxima questão. A company is developing a new stateless web service with low memory requirements. Beleza? Ou seja, stateless web service é uma informação importante e com baixo requerimento de memória. The service needs to scale based on demand. Ou seja, o serviço tem que escalar baseado na demanda. Ou seja, a gente tem que escolher um serviço que também consiga esse escalonamento de forma automatizada, digamos assim. What is the most cost-effective solution? E aí nós temos algumas opções. Cost-effective solution, digamos assim, a solução mais barata, mais econômica que vai atender aquele meu cenário, tá bom? A opção A, deploy the application on AWS Elastic Beanstalk. Então, só relembrando, o serviço do Elastic Beanstalk considera ele como sendo uma EC2 gerenciada. Então ele é um serviço gerenciado da AWS, no qual nós basicamente escolhemos ali a linguagem de programação e algumas informações adicionais, e a AWS provisiona a infraestrutura para a gente de uma forma gerenciada. Então imagina que o sistema operacional, por exemplo, a AWS vai passar os patches, ela vai cuidar da questão da alta disponibilidade. Então se você escolher, por exemplo, uma solução que tem um LB e 2 máquinas, você pode ter ali um auto-scaling embutido. Se alguma máquina cair, ele vai detectar e já vai subir uma no lugar. Então realmente é um serviço gerenciado, só que ele é mais focado em outros cenários. Quando você tem, por exemplo, um grupo de desenvolvedores que não tem muita proficiência de como provisionar o serviço da AWS, de como configurar VPC, Security Group e outros elementos, você pode começar com o Elastic Beanstalk, que ele vai abstrair toda essa camada de infraestrutura para você. Mas uma informação importantíssima: ainda que a gente utilize o Elastic Beanstalk, por trás a gente ainda está utilizando EC2. Então, uma vez que a gente tem EC2, a gente não está trabalhando na modalidade serverless também, tá? Então, não me parece ser a melhor opção nesse caso. E essa questão de baixa memória aqui, se eu tivesse uma aplicação que consome muita memória, você poderia pensar em container ou mesmo EC2. Se é muita memória, não vai ter jeito, você vai ter que cair numa máquina EC2 grandona. Mas ele diz que a minha aplicação precisa de pouca memória, tem que escalar sob demanda. Vamos ver as outras opções. Deploy the application on AWS Lambda with access through Amazon API Gateway. Me parece uma boa opção, porque se eu tenho baixo requerimento de memória da minha aplicação, eu posso tratar essa execução como uma função Lambda, e eu sei que tanto Lambda quanto o Amazon API Gateway, eles são serviços que eles escalam sob demanda facilmente, e com certeza esses serviços eles são bem mais baratos do que eu manter uma instância como aqui no Elastic Beanstalk. No caso do Elastic Beanstalk, você vai pagar pela instância EC2, você vai pagar pelo volume EBS. Aqui não, é só realmente baseado em utilização. Então, geralmente, esses serviços na modalidade serverless, eles são bem mais baratos do que outros que operam ali com um servidor ali por trás rodando 24/7, digamos assim. Vamos ver outras opções. Deploy the application on Amazon EC2 Spot Fleet. Isso daqui a gente vai ter um desconto, vai ser mais barato, só que não garante
a execução da minha aplicação. Então, se bater ali o bid que eu especifiquei, eu posso não ter máquina para operar. E aqui em nenhum momento ele diz que a minha solução ela é tolerante a falhas, que ela pode parar e continuar depois. Então, esse daqui não é uma boa opção. Essa opção, Deploy the application on a container with an Amazon ECS EC2 launch type. Aqui, utilizando o ECS e EC2 é uma opção, tá? Mas com certeza essa opção é mais barata e é mais custo efetiva, porque aqui o ECS com EC2 a gente ainda vai ter a mesma questão de ter uma EC2 rodando ali e eu vou pagar o tempo todo. Se fosse, por exemplo, o ECS na modalidade do Fargate, aí a gente teria uma abstração da EC2, eu até posso ter alguma redução de custos, mas nenhum consegue bater essa questão de Lambda e Amazon API Gateway em termos de uma solução custo efetiva. Legal? Então consta aqui as imagens de cada um dos serviços, assim como uma pequena referência, Lambda e API Gateway. Se você pensar em serviços de serverless, muito provavelmente você vai fazer uso, digamos assim, de uma tríade do bem /serverless AWS, tá? E aí você memoriza esses serviços que muito provavelmente vão fazer parte da sua solução serverless. Esses serviços são o Amazon API Gateway, o Lambda, o S3 e o DynamoDB. Então, com esses 4 serviços, você consegue aí atender uma grande gama de disposição de serviços serverless e aplicações rodando dessa maneira custo-efetiva. Existem outros? Claro, existem outros, mas digamos assim, esses são serviços de ouro aí para você lembrar que eles fazem parte da maioria da composição das soluções e dos cenários. Vamos para a questão número 5. Eu separei 10 questões, ok? A company has an application that generates invoices and make the invoices available online. Ou seja, ela gera invoices ali, cobranças, algum arquivo de PDF em si, e esses arquivos PDFs eles são salvos num bucket do S3. Os clientes tipicamente somente visualizam esses arquivos durante um mês, quando eles são gerados. Entretanto, os invoices do passado, quando acessados, obviamente, eles precisam estar disponíveis imediatamente. Existe uma preocupação por parte da empresa, conforme aumenta aí o número de customers, né, de clientes, de consumidores, a empresa acaba pagando muito por essa solução da forma que ela está desenhada, tá? E aí a questão pergunta para a gente, what is the most cost-effective method to store the data? Ou seja, da solução aqui, qual que é a solução mais custo-efetiva para a gente atender esse cenário? Beleza? Quem falou que estava começando o curso ainda? Eu. Você já chegou na parte do S3 ou ainda não? Já sim. Ah, legal. Então eu vou colocar no seu colo essa bomba para tentar responder. Tá? Já finalizou o S3? Você está em qual parte dele? Não, o S3 já finalizei. Beleza, então essa é sua. Eu vou ler aqui e depois você tenta responder, tá bom? Só não erra quem não tenta. Então fica tranquilo quanto a isso. Beleza. Vamos lá. Opção A. Use Amazon S3 for current invoice, utilizar o S3 para os invoices atuais, ou seja, aqueles do mês. Setup lifecycle rules to migrate invoice to the Glacier Storage class after 30 days. Ou seja, cria um lifecycle ali que vai migrar para o Glacier depois de 30 dias. Beleza? Próxima opção. Que apareceu lá em cima, perdi. Depois eu abro ali. Store the invoice as text files. Use Amazon CloudFront to convert the invoices from text to PDF when customer download invoices. Então a gente está falando aqui para salvar em modo texto e utilizar o CloudFront para fazer a conversão desse texto em PDF quando os clientes forem fazer o download. Opção C.
store the invoices as binaries in Amazon RDS database instance, retrieve them from the database when customers request invoices. Então a gente vai armazenar essas informações no formato binário no RDS e quando a gente for recuperar, e basicamente ele fala para recuperar isso, talvez direto do banco de dados, retrieve them from the database when customer request invoice. Ok, e recupera do banco de dados quando os clientes forem acessar. Opção D, use Amazon S3 for current invoices, set up lifecycle rules to migrate invoice to Amazon S3 Standard Infrequent Access, S3 Standard EA, é o acrônimo, né? É o nome, after 30 days. Então nós temos aí 4 opções. Qual o seu chute? Ou qual a sua resposta assertiva? Eu iria na D, na resposta D, para basicamente fazer o store no S3 e depois de 30 dias jogar pro Infrequent Access para tentar atender o requerimento que ele colocou de Most Cost Effective e também de estar Immediately Available, né? Que elimina também a questão A que ele estava sugerindo de jogar pro Glacier. Na questão C, que ele fala de Amazon RDS, que se não me engano é aquele serviço que talvez já está para ser decomissionado, inclusive da Amazon, não é tão recomendado e não tem a mesma confiabilidade do que o S3. E do CloudFront eu não conheço exatamente CloudFront, mas também não me parece a resposta certa, o D me parece a mais certa. Beleza, é isso aí, rapaz. Agora já tô orgulhoso, hein? Você fez o S3 com propriedade. É exatamente isso. É que tá recente, né? Tá recente? Então menos mal. Vamos ver por que as outras opções são ruins. Você mesmo falou, no Glacier a gente não consegue recuperar os arquivos em tempo real. Então, assim, ele quer economizar? Quer, mas os arquivos têm que estar acessíveis imediatamente quando o cliente requisitar. Então, não dá para ser o Glacier. Beleza? Aqui é de doer, porque ele fala que o Amazon CloudFront vai converter o que você salvou em texto para PDF. Só para você já adiantar o que você vai estudar no curso, o CloudFront ele é um serviço que ele permite distribuição de conteúdo web. Ele é um CDN, tá? Content Delivery Network. Então, ali em volta de todo o globo, a gente tem os Edge Locations, que são data centers mais enxutos da AWS. Então imagina que uma vez que você utiliza o CloudFront, se você fizer a requisição e o seu CloudFront ali no Edge Location, ele tiver aquele dado em cache, ele vai te entregar pertinho de você. Você não precisaria, por exemplo, atravessar um outro continente ou um outro país para acessar os seus dados. Então um exemplo mais prático, tá? Se você quisesse utilizar, por exemplo, a região da Virgínia, que é mais barata do que São Paulo, para poupar custos, com o CloudFront, uma vez que alguém aqui de São Paulo buscar esse dado, ele vai ver o IP de origem e através de resolução de DNS, ele vai te jogar no Edge Location mais próximo, que é aqui em São Paulo. Então, uma vez esse cache tendo lá, ele te entrega rapidinho. E o CloudFront não faz essa questão de processamento de informação. Isso aqui quem poderia fazer? Um Lambda, um container, tá? Mas isso aqui consome CPU e leva tempo. Converter texto em PDF, renderizar imagens, são coisas pesadinhas. Então nem pensar o CloudFront para isso. O RDS é um serviço de banco de dados gerenciados da AWS, tá? Então imagina, por exemplo, as engines padrão de mercado, Microsoft SQL Server, o Oracle, o MySQL, MariaDB, Postgre. O que a AWS fez? Ela pegou essas engines e ela entrega como um serviço gerenciado. Então toda a parte de backup, toda a parte de alta disponibilidade, toda a parte de patches, ela cuida de você e basicamente você se conecta ali na porta de banco de dados e consome como um serviço aquele banco de dados. Então isso é o RDS. Aqui a sigla RDS, Relational Database Service. Beleza? E onde é que já se viu? Não é uma boa prática a gente armazenar binário em banco de dados. Então, banco de dados, a gente armazena, sei lá, alguma coisa no formato
JSON, alguma coisa ali booleano, mas nunca formato binário. Imagina um exe a gente salvar em um banco de dados, tá? Ruim. E essa questão aí você mesmo já falou, né? Como ele quer economizar os custos, essa questão do S3, o Standard Infrequent Access, vai atender com propriedade, ou seja, o dado vai ser passível de ser recuperado imediatamente e ele é pouco acessado, então ele vai me atender com bastante propriedade o que eu estou buscando aí, uma solução cost effective. Belezinha? Isso Legal. aqui é deixar o instrutor orgulhoso. Muito bom. 6. Em Security Team, deixa eu só ver no chat aqui, se alguém tinha dado sinal de vida, que eu estou com o chat via celular aqui. Bate-papo, boa noite, Diogo. Estou no trânsito tentando acompanhar a aula. Ah, beleza, Mauro. Só presta atenção no trânsito aí, hein, rapaz. Não quero ser o responsável por causar qualquer acidente aí, qualquer coisa, depois você vê a gravação. E qualquer coisa também eu tô lendo o chat aqui, Mauro. O Mauro ele vai fazer a prova, salvo engano, na segunda-feira. Então ele está fazendo um esforço sobre-humano aí para acompanhar, mas fica tranquilo. Qualquer coisa você manda alguma coisa no chat que eu dou uma luz, tá bom, Mauro? Beleza. Exato, ó. Segunda-feira ele tá de passageiro. Ô, vida boa, né? A empresa deve estar pagando lá um Uber, aquele Uber Black, aquelas coisas bacanas. Muito bom. A security team reviewed their company VPC flow log and found that traffic is being directed to the internet. Ou seja, o time de segurança está revendo ali os logs, né, armazenado pelo VPC flow log, e eles verificaram que tem tráfego indo para a internet, diretamente para a internet. The application in the VPC use Amazon S2 Instance for compute and Amazon S3 for storage. Ou seja, a solução ali tem EC2 rodando dentro da VPC que acessam o S3. The company's goal is to eliminate internet access and allow the application to continue to function. Ah, legal. Então, por questões de segurança, ele quer eliminar o acesso da internet das EC2 porque não faz sentido nesse cenário. E aí ele pergunta para a gente: What change should be made in the VPC before updating the route table? Então, como nós sabemos, o serviço do S3, serviço como o DynamoDB, são serviços públicos. Então, quando eu vou acessar eles, basicamente eu faço um roteamento pela internet. E foi isso que o time de segurança aqui detectou quando ele viu lá o VPC Flow Logs. Opa, tem tráfego aqui saindo da minha EC2 indo para a internet. E realmente é isso, porque o Amazon S3 ele é um serviço público. Então, qual a forma da gente conseguir atender esse cenário, digamos assim, desatachando ali o meu Internet Gateway, por exemplo, daquela VPC, daquela subnet especificamente, né, que está rodando aquela EC2, para não permitir que ela acesse a internet, tá? Então, quais as opções disponíveis? Opção A, Create a NAT Gateway for Amazon S3 Access. Opção B, Create a VPC Endpoint for Amazon S3 Access. Opção C, Create a VPC Endpoint for Amazon S2 Access. E opção D, Create a NAT Gateway for Amazon S2 Access. Então, a gente fica girando aqui entre NAT Gateway e VPC Endpoint, e esse serviço a gente cria para o S3 ou para o EC2. Então, esse é o cenário em si. Quem me ajuda a sair desse monólogo e tenta responder essa questão? Posso falar, Diogo? Por favor. Nessa aí é a letra B, né? Create a VPC Endpoint for Amazon VPC, S3 Access. Ah, legal, perfeito. É realmente a letra B, tá? Então, quando nós precisamos utilizar algum serviço público da AWS sem ser roteado pela internet, digamos assim, a solução que a Amazon disponibiliza para a gente é o VPC Endpoint. Então, eu ilustro aqui nessa figura, tá? Basicamente, a gente tem
uma instância EC2 dentro da nossa VPC, é criado um VPC endpoint. Aí a gente atualiza a nossa tabela de roteamento. Aqui nesse caso, ó, sempre que você for buscar o Amazon S3, e aí o Amazon S3 tem aquele nome de DNS público nele, e aí vai ter uma resolução de dentro da EC2 que ela vai mandar para esse elemento, esse VPC endpoint, e esse elemento vai fazer o encaminhamento desse tráfego para o S3. Então, utilizando desse serviço ou dessa feature de VPC endpoint, a gente tem um tráfego seguro, em nenhum momento o nosso tráfego foi para a internet, aí a gente atendeu aí o nosso requisito de segurança que o time havia elencado, tá bom? E nesse caso a gente pode realmente remover, né, o acesso à internet para EC2, que a aplicação vai continuar funcionando. Ela vai acessar o S3 pelo VPC endpoint. Legal? Tá explicado por que o senhor passou, hein? Estudou mesmo. Eu levei um tempo para entender a diferença entre desse endpoint que vai direto para o S3 e para o DynamoDB e aquele interface, né? Aquele endpoint de interface, que é para outro serviço fora. Até entrar na minha cabeça aquilo lá demorou um pouco, mas daí também agora já tá tudo assimilado já. Legal. Isso que o Ricardo comentou é um detalhamento que, para alguns serviços, a AWS cria um elemento que ela chama de gateway, e para outros é simplesmente uma interface, tá? Mas de qualquer forma, qualquer um dos dois, o objetivo e o resultado final é o mesmo. Você conseguiu acessar um serviço público de forma interna ali na sua VPC. Belezinha, vamos à questão 7. A company is launching a new stat website on Amazon S3 and Amazon CloudFront. The company wants to ensure that all web requests go through only CloudFront. Ou seja, a empresa está utilizando o S3 e o CloudFront, sendo que a origem do site ou os dados em si é o S3 e o CloudFront faz a distribuição. E aí ele fala como um arquiteto de soluções pode atender esse requerimento. Qual requerimento? Ele quer que os dados que estão dentro do S3 sejam acessíveis somente ao CloudFront. Então, se alguém tentar chamar o meu site diretamente através do S3, não vai conseguir, porque de alguma forma eu vou estar restringindo esse acesso. Então, vamos dar uma olhadinha nas opções que a gente tem disponível. Configure the S3 bucket policy to allow only CloudFront IP address to read objects. Olha, me parece não ser uma boa questão, porque o CloudFront ele trabalha com nomes de DNS, a gente nem tem acesso aos IPs do CloudFront, mesmo porque ele pode escalar dinamicamente. Quando a gente fala em escalar dinamicamente, por trás ali, ele pode utilizar outros servidores que ele sobe com outros IPs válidos, então não é possível a gente fazer dessa forma. Opção B. Create IAM users in a group that has read access to the S3 bucket. Ok, a gente sabe que uma das formas da gente permitir o acesso a um bucket do S3 realmente é por políticas do IAM. A gente pode aplicar essas políticas em um grupo. Configure CloudFront to pass credentials to the S3 buckets. Não existe. Basicamente o CloudFront ele faz distribuição de conteúdo e ele não passa nada de credencial para o S3 como está dessa forma. Então perceba que às vezes a AWS pode fazer isso para te confundir. Nota que aqui ela falou uma coisa verdadeira, uma coisa válida que é passível de ser feita nos serviços, mas aqui falou um negócio sem pé nem cabeça, que se você não conhecer, se você não estudou um pouquinho o serviço, você vai marcar essa com certeza, mas não é o caso de vocês que estão estudando aí do modo raiz. Vocês sabem que essa não vai ser a melhor opção. Vou pular C, vou para a opção D. Convert the S3 bucket to an EC2 instance, converter o bucket do S3 em uma instância EC2, depois dar acesso ao CloudFront diretamente a essa instância
utilizando um security group. Então essa aqui me parece muito feia, né? A gente sai de um S3, que é um serviço aí altamente disponível, durável, barato para estar armazenando os nossos objetos, para uma EC2 que é mais cara, que eu preciso subir várias, que eu precisaria colocar atrás de um LB para ter alta disponibilidade, e ele diz para o CloudFront acessar as instâncias só mexendo no security group. Não dá. Não é assim que funciona. O Security Group, você pode referenciar ou um endereço IP, um range de endereçamento IP ou outro Security Group, tá? Então não existe essa configuração, por exemplo, de um Security Group associado ao CloudFront, o qual a gente possa fazer essa liberação. E a opção que sobra para a gente, que é a opção correta, Create a CloudFront Orange Access Identity, que é chamada de OAI, then update the S3 bucket policy to allow the OAI read access. Então, a forma segura da gente permitir que o bucket do S3 seja acessível somente através do CloudFront é através dessa feature, ok? A gente vai criar um CloudFront Orange Access Identity, que é basicamente uma identificação do CloudFront, ok? Relacionado a uma distribuição, e lá no seu bucket do S3 você vai falar, olha, eu só permito que acessem os meus objetos esse OAI, esse Orange Access Identity em específico. Qualquer coisa diferente ele vai negar o acesso. Então é a forma mais segura aí da gente prover acesso ao S3, e essa imagem referencia isso, ok? Então se qualquer um tentar acessar o S3 vai ser negado por essa bucket policy. Se for o meu CloudFront com o OAI correto, ele vai permitir o acesso aos objetos. Você lembrava dessa, Ricardo? Ah, lembrava sim. Pra falar a verdade, essa daí também caiu, viu, Diogo? Ah, legal. Então Essa daí também caiu na minha prova lá. Foi, eu poderia ter feito antes, né? Aí você estaria mais né? próximo de gabaritar. Tô Não, meio mas essa atrasado. daí caiu. Caiu algumas questões de lá dos simulados que tem lá. Ah, legal. Realmente os simulados, eu acho que assim, se você estuda da maneira correta, se você lê os papers, se você se debruça bem em cima dos simulados, você tem um nível de preparação muito bom, né? É diferente de você dar um tiro no escuro. É uma prova. E qual que é o nível que você considera da prova? Ela é uma prova ali de um nível médio para difícil, não é? É, exatamente. Eu acho que as provas da AWS, depois do Practitioner, elas não são provas triviais. Realmente eu acho que você tem que se preparar bem para performar, porque não são provas fáceis, por assim dizer, né? E a parte do tempo, Ricardo, deu tempo tranquilo? Você já havia feito aquela requisição de extensão, né, que eu ensinei vocês no curso? Não, deu tempo sim, Diogo. Eu fiz aquela extensão, né, de meia hora, mas eu fiz ela em 1h20, já revisando, consegui fazer em 1h20. Uma coisa assim que eu percebi é que eu também peguei meio pesado na parte de estudos. Eu acho que eu revi o curso, seu curso, eu acho que foi umas 3 ou 4 vezes, além de ler todo o material. É que não só assim você se apegar aos simulados que tem aí, Uhum. para não ter a decoreba, né? Você consegue avaliar o seu nível de conhecimento quando você pega algum outro simulado totalmente diferente. E você faz esse tipo de simulado, são questões diferentes, são situações diferentes, só que você lê as questões e você consegue entender e resolver assim normalmente, entendeu? É que você está assimilando todo o conteúdo, independente da questão que vai ter, você consegue, por causa que você já sabe o conceito do serviço, o que faz e o que não faz. Foi isso que eu percebi depois que eu comecei, na última semana, eu comecei a procurar simulado, procurei até uns simulados da própria AWS mesmo. Uhum. Na hora de ler assim, você tá, tipo assim, você tá por dentro do conteúdo. Foi isso
Foi isso que eu percebi. Ah, legal. Isso é fundamental, né? Porque se a gente tem a segurança de como funcionam os serviços, dos cenários mais aplicáveis ao serviço A, ao serviço B, das features que compõem os serviços em geral, dá bem mais segurança para enfrentar qualquer tipo de questão, né? Mesmo se for alguma coisa que sai um pouco ali da nossa zona de conforto, que a gente nunca viu, não, ok, eu estou seguro, por exemplo, do S3 eu vi lá como funciona a parte da consistência eventual. Eu sei que, por exemplo, uma vez que eu gravei um objeto pela primeira vez, ok, se eu fizer uma chamada, eu vou ter esse objeto, mas para um objeto que já existe, quando eu substituo ele com outro objeto com a mesma key, eu posso ter ali uma leitura de consistência eventual. Eventualmente, eu posso pegar uma versão mais desatualizada desse objeto, o mesmo vale para deleção, enfim, todos esses pequenos conceitos. E aí, independente de como a pergunta foi construída ou alterada ali, se você sabe essa característica de funcionamento, então ele quer dizer exatamente porque realmente os exames de certificação da AWS, inclusive alguns alunos me perguntam, né? Por exemplo, em 22 de março de 2020, vai haver uma atualização no exame. Aí os alunos perguntam, Diogo, vai mudar muito do que era da prova anterior para a próxima prova? Eu digo não vai mudar muito. Se você estudou exclusivamente por dump, com certeza você vai reprovar, né? Porque as questões elas vão ser reformuladas, revistas, mas ainda assim o que vai ser perguntado está em cima dos serviços que já existem. Eventualmente pode ter alguma nova questão em cima de um novo serviço, App Data Sync, AWS Backup, coisas desse tipo, sim, porque são novos serviços com um grau de importância ali dentro da AWS. Entretanto, todos os serviços que você já conhece e o que você já estudou continua valendo, vai mudar a forma de perguntar em si, que é exatamente isso que você colocou, né? Eu fui atrás de simulados com outros formatos, esse tipo de coisa, e eu senti confiança em responder porque estava dentro ali de todo o arcabouço de coisas que eu já havia estudado. Beleza? Então vamos à questão 8, pessoal. After reviewing their logs, a startup content company notes large random peak in traffic to their web application. Ou seja, depois de rever os logs, uma startup notou que tem acessos, digamos assim, randômicos, né? Peaks, rajadas de tráfego da aplicação web. The company wants to configure a cost-efficient auto-scaling solution to support high availability of the web application. Beleza, ele contou uma historinha, aí ele falou que a empresa quer utilizar um auto-scaling de forma cost efficient, ou seja, de uma forma econômica e efetiva nesse caso. Which scaling plan should a solution architect recommend to meet the company's needs? Essa não está tão difícil, tá? Quando a gente fala em auto-scaling, a gente tem algumas opções, vou ler as opções. Dynamic, Scheduled, Manual ou Lifecycle. Alguém quer tentar um chute acerca dessas? Deixa eu dar uma olhadinha aqui no More, ver se alguém colocou no chat em si, porque apesar de não ter voz, beleza, o Júlio disse que é o Dynamic, vamos ver se é o Dynamic, boa Júlio, realmente é o Dynamic. Por que é o Dynamic, tá? Porque não tem, desculpa interromper você aí, Diogo, Não, boa noite favor. a todos. Tudo bom? Porque, tudo jóia, porque simplesmente na questão ele não informa qual é o período desse pico que ocorre na aplicação dele. Então, dá a entender que ele não tem ele não mensurou em qual momento tem de fato esse pico. Então ele precisa de algo que responda rápido sob demanda. Então por isso que eu optei pelo Dynamic. Beleza, perfeito. E lembrando que o Dynamic atende basicamente a questão de aumentar ou diminuir o número de máquinas. Então, se eu diminuir o número de máquinas, eu estou sendo cost efficient, porque eu respondi sob demanda com o número de máquinas que realmente o meu usuário ou os meus clientes requereram naquele momento. Beleza.
vou só falar das outras opções para vocês, porque pode ter questão que ela vai apresentar outros elementos e que a gente tem que ter uma outra linha de pensamento, tá bom? Existe a opção Scheduled para auto-scaling? Sim, existem, e alguns casos de uso elas são aplicáveis. Se eu não me engano, no último Web for Meeting eu falei um pouquinho sobre essa questão, mas eu reforço sobre uma outra ótica, tá? Imagine que você tem uma previsibilidade acerca do crescimento que você vai precisar em termos de máquina, tá? Se eu consigo prever, e eu sei que, por exemplo, às 8 horas da manhã eu sempre preciso de no mínimo 10 máquinas, então esse é um cenário, é um bom candidato para a gente tratar a questão de agendamento dentro do nosso auto-scaling. Por quê? O auto-scaling ele tem uma questão de warm-up. É um conceito de você precisar esquentar as máquinas, digamos assim. É o tempo que demora para você provisionar capacidade. E o warm-up de instâncias EC2 não é tão rápida, então dependendo ali do setup inicial que você vai fazer da sua máquina de instalação de serviços, de trazer o código-fonte, você pode ter um warm-up na ordem de uns 5 minutos. E se você teve uma mudança, um tráfego muito súbito, pode não dar tempo de você escalar adequadamente e você ter uma performance pobre para o seu usuário, tá? Então, a gente tem que pensar no auto-scaling e ele trabalhar de forma dinâmica, com certeza, mas se eu tenho um cenário muito agressivo ou um cenário previsível, pensa no schedule com carinho também, que ele pode sim fazer parte da sua composição. E nada impede da gente trabalhar com os dois juntos, ok? O Dynamic e o Schedule. Manual. Bom, manual não me parece uma solução muito cost efficient, né? Porque, poxa, vai precisar alguém ficar olhando ali o tempo todo a minha métrica de CPU para lançar mais uma máquina. O custo dessa pessoa olhando os gráficos ali, às vezes vai ser maior do que o do servidor subindo. E esse elemento aqui, Life Cycle. Lembra que eu falei para vocês que às vezes a AWS insere um nome de um serviço, ou uma feature, ou alguma coisa que nos parece familiar? Esse Life Cycle é um deles, tá? Então a gente tem, por exemplo, o Life Cycle do S3, que é aquela feature onde a gente move o nosso objeto entre diferentes classes de armazenamento. Diogo, eu lembro que no seu curso você falava também do Life Cycle relacionado ao auto-scaling, mas você falava que ele pode ser usado para hooks. E é exatamente isso, tá? Então, o que eu quero dizer? Dentro ali do seu ciclo de vida da EC2, você pode ter alguns hooks. Quando você vai terminar uma EC2, por exemplo, você pode querer salvar os logs dessa EC2 no S3, ou quando você subir a máquina, você pode ter uma integração, por exemplo, com Jenkins para fazer alguma coisa. Enquanto o Jenkins não fizer o que você precisa ali em termos de automação, você não continua o provisionamento dessa máquina. Então você poderia utilizar um hook de auto-scaling para, digamos assim, parar essa máquina em service enquanto não acabar esse deploy do Jenkins. Ela não fica ali no status operacional para ela começar a receber tráfego do LB. Então também existe o lifecycle lá, mas não atende esse cenário. Realmente aqui, para a gente atender essa questão de economicidade dentro do meu autoscaling, tem que ser dinâmico, baseado nesses elementos que ele apresentou aqui para a gente nesse cenário, tá bom? Alguém quer fazer mais alguma consideração? Então beleza, eu só não sei quem está com o microfone aberto aí, mas eu me escutando, eu fico triste, porque eu não acredito nessa voz de Taquara. Ah, beleza, agora eu fiquei mais feliz, porque quando eu me escuto, meu Deus, não acredito que minha voz é assim, é péssima e tal. Então agradeço, eu já voltei a ficar felizinho, porque parei de me escutar com o microfone aberto. Brincadeira, pessoal, só para a gente rir um pouquinho. Então vamos lá, penúltima questão.
To meet compliance standard, para atender compliances padrões, né, de segurança, a company must have encrypted archival data storage, ou seja, a empresa quer criptografar os dados armazenados no storage. Cuidado! Esse archival, muitas vezes ele é sinônimo de Glacier, mas você tem que ler a questão e o cenário por completo. Não vai me olhar essa palavra pura e simplesmente e já ir direto no serviço do Glacier, tá? Pode ser um indicativo? Pode, mas eu já vi questões em que ela utilizava essa palavra e era questões do S3 em si. Então a gente tem que ler a questão como um todo. Assim como a gente fala, por exemplo, eu menciono que muitas vezes análise de dados em tempo real, pensa no Kinesis. Sim, você pode pensar, mas não descarta ler a solução como um todo para ver se realmente é esse serviço ou se não tem nenhum requisito que vai excluí-lo da sua lista, tá bom? O dado vai ser acessado infrequentemente e acerca da recuperação desses dados é algo, lead times seria algo como um intervalo programado ou que tem algum aviso a respeito, tá bom? Um ciclo de recuperação, digamos assim. The company requires that the storage be secure, durable, and provide a lowest price per 1 terabyte of data stored. Ou seja, a sua solução tem que ser segura, durável e prover o menor valor por terabyte de dados armazenado, ok? Então, baseado nesses requerimentos, qual o tipo de storage que pode ser utilizado? Quem me ajuda tentando? Glacier. Então, com certeza, dentre todas as classes de armazenamento ou os tipos de armazenamento da AWS, o Glacier é o mais barato, é o mais custo-efetivo, e como eu não preciso recuperar esse meu dado em tempo real, ok, eu posso estar utilizando o Glacier. O Glacier também me atende em questões de segurança, durabilidade e a questão de preço eu já falei, né? Ele é baratinho, preço de banana se a gente considerar com qualquer outro tipo de armazenamento frente à durabilidade que ele oferece para a gente. Então, perfeito, muito bom. Última questão, pessoal. A company has asked a solutions architect to ensure that data is protected during data transfer to and from Amazon S3. Ou seja, uma empresa perguntou ali, pediu, né, para um arquiteto de soluções que o dado seja armazenado tanto em trânsito quanto em descanso. Não, perdoe, não tem nada at rest aqui em descanso. Durante a transferência, né? Isso. Durante a transferência. Como eu trabalho muito na área de segurança da informação, fica no DNA essa coisa, né? Tá viciado. Pois é algo que eu não consigo dissociar de cara. Proteger os dados em trânsito aqui, during data transfer. Então, me perdoem nesse aspecto. Qual serviço vai ajudar a proteger os dados em trânsito? Então, opção A, AWS KMS, né? opção B, HTTPS, opção C, SFTP e opção D, FTPS. Você falou opção B de bola? Isso, B de bola, que é durante o trânsito, né? Isso, beleza, você acertou. Por que apareceu esse outro elemento? Esse outro elemento apareceu porque a AWS, a partir dessa data, novembro de 2018, ela permite que nós venhamos a utilizar o S3 através do protocolo SFTP. E se você conhecer esse protocolo, a gente está falando do Security Shell FTP, ou seja, ele também é seguro quanto aos dados em trânsito, então eu também tenho criptografia. Então, se aparecesse, por exemplo, essa mesma questão no seu exame hoje, a resposta seria essa, tá? HTTPS, porque é a forma
com que quem fez a questão considerava o funcionamento do S3 até aquela época. Mas a gente sabe que as coisas na AWS, elas evoluem de uma forma constante e não necessariamente a base de questões é atualizada tão rapidamente quanto os upgrades que existem nos serviços em si, tá? Então esse é um caso emblemático que eu quis trazer para vocês acerca disso. Muito provavelmente na revisão agora, depois de 22 de março, já vai ser considerada essa característica, mas fiquem atentos no geral com relação a esses pontos, tá bom? E aí se aparecesse escolha 2 aqui, lembrem-se também desse serviço do SFTP que passou a ser suportado. Legal, pessoal? Tem mais alguma coisa que vocês estão vendo no curso, o qual queiram tirar dúvida, ou alguma outra coisa aí que permeia o nosso campo de AWS que vocês queiram comentar comigo? Se eu falasse se alguém quer dinheiro emprestado, se alguém quer conselho amoroso infalível, aí todo mundo falava alguma coisa, né? Brincadeira. Então tá bom, pessoal. Qualquer coisa vocês têm à disposição a mim, tanto por e-mail, o grupo do WhatsApp ou Telegram, a gente volta a se falar. Uma vez mais, muitíssimo obrigado pela presença de vocês aqui sexta-feira, esse horário. Realmente é um esforço sobre-humano. Agradeço aí pela interatividade e pela ajuda de vocês na construção nesse Web4 Meeting, tá bom? Legal, obrigado, Diogo. Acho que foi o primeiro que eu participo aqui, foi bem legal para mim. A ideia que você falou é que esses encontros acontecem mais ou menos a cada 15 dias, é isso? Isso, eu mantenho mais ou menos essa periodicidade. Às vezes eu passo um pouquinho, faço, sei lá, a cada 20 dias, em face a algum feriado, mas geralmente é nessa ordem, sim. Legal. Não, mas gostei Diogo, bastante, legal. E eu fico orgulhoso que a minha sugestão virou uma regra, hein, cara? Né? Você vê como eu sou um cara flexível. A minha esposa fala que eu sou cabeça cara, dura. Muito legal, tá ajudando muita gente. Eu vejo o pessoal, muita gente postando e fazendo referências a você. Eu fiz minha prova lá no dia 18, mas eu tenho os motivos que eu sei o porquê eu não passei, né? Uhum. Mas não foi por falta de conhecimento, e sim mais por problemas de se adaptar ao ambiente que eu fiz a prova, né? Mas, cara, eu acho o seu suporte, assim, fundamental no dia a dia. E, igual eu falei, por esse preço e por essa qualidade, não existe. Você é muito bom no que faz, cara. Obrigado, agradeço. Não é aqui babando, né? Mas parabéns de verdade. Valeu. Não, a construção é conjunta, não posso receber todo esse mérito, esse crédito, não. Legal, pessoal, brigadão, tenha um ótimo final de semana e a gente se vê em breve, tá bom? Valeu, Diogo, tchau, pessoal, bom fim de semana. Pessoal, abraço. Beleza, Diogo, valeu. Mais uma vez, só queria agradecer você aí pelo seu curso, pegando as palavras aí do Mal. Realmente, por esse preço, a gente não consegue achar um curso com tanto conteúdo. E também a disponibilidade que você tem de responder as questões, tanto aqui agora, né, nessas reuniões, assim como também nos grupos, né? Geralmente a gente compra um curso aí, você leva 3 dias para o suporte responder 2, 3 dias para o suporte responder. Eu só queria agradecer a você, desejar boa sorte aí pro Mauro, que vai fazer essa prova aí. E realmente queria agradecer por você ter me ajudado em todos os sentidos. E aquele dia, quando eu vim também, quando eu tomei aquele pau aquele dia, para falar a verdade, você fica até meio desanimado, mas daí você me disse algumas coisas e tal. Eu acabei me reanimando de novo para fazer e acabei passando. E o resultado veio, né? Legal. Cara, as pedras servem pra gente tropeçar, levantar, nos fortalecermos. Com certeza hoje você dá muito mais valor
à sua certificação, ao que você conquistou, a trajetória em si, do que às vezes se você tivesse passado de primeira, né? Conforme a gente conversou, é uma ótica diferente dos exames da AWS, é um nível de dificuldade que realmente a gente tem que expender nosso tempo ali para conseguir chegar bem na prova. Não, e com certeza serve tudo de aprendizado. Eu é que agradeço, cara. Fico feliz aí pelo feedback e estamos juntos. Não, beleza, tranquilo. Obrigado. Grande abraço, Ricardo. Tudo de bom. Tchau, tchau. Tchau, tchau.